Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí. Eu tô fazendo logo em sequência do vídeo do Bitcoin que eu gravei, acabei de postar aí praticamente. Eu vou postar ele logo em sequência, né? Se não for em sequência, né, logo após, vai ser o próximo aí do canal. Vocês veem aqui que a marcação tá igual ao último vídeo. Por quê? Eu vou mostrar um negócio bem interessante para vocês aqui, que todo objetivo, quando ele é concluído, né, quando ele é alcançado, ele se torna uma nova entrada. Tá bom? Então, todo objetivo macro que o preço alcançar e formar, né, novos ranges para poder abaixar ou poder subir em cima daquela captura ali, em cima daquela conclusão de objetivo, ele é uma potencial entrada, tá? Se vocês não estão entendendo, eu vou mostrar aqui para vocês aqui na prática. No último vídeo eu mostrei para vocês o Bitcoin ele trabalhando em boas entradas na sexta-feira e no sábado, que aconteceu aqui, né? De um objetivo que ele tinha desde quinta-feira. Ele criou esse objetivo de alta, né, de 4 horas para poder ser alcançado, né? E após ele alcançar, no domingo, né, dentro do horário operativo, que seria meia-noite, 4 horas da manhã e 8 horas, no horário de Nova York, né, UTC-4, ele concluiu esse objetivo, certo? E começou a fazer um novo objetivo de baixa. Vamos lá na prática para vocês entenderem. Então, entenda o seguinte, todo objetivo, quando ele é alcançado, né, um objetivo longo e é alcançado, ele tende a formar uma nova entrada. Então, ele começou a criar esse nova R para poder abaixar aqui no Bitcoin, a gente poderia avaliar e ver, né, se teve um alinhamento de fluxo interessante para o preço poder cair, entende? Para a gente poder executar nossa operação e ver se de fato deu algum gatilho. Então ele fez essa captura, criou esse objetivo de baixa. Eu poderia descer aqui para 60 minutos, no momento aqui exato aqui da operação, que foi aqui. Ele também começou a ter esse alinhamento de fluxo aqui, tá bom? Que ele fez a captura em 1 hora, criando um novo objetivo de baixa para poder cair. Em 30 minutos, ele também estava formando esse objetivo de baixa a favor dos nossos objetivos de 4 horas e 1 hora, tá bom? E em 15 minutos, vamos ver se tinha alguma coisa. Em 15 minutos também, a gente tinha mais do mesmo. Então, é aquilo que eu falei. Teve esse objetivo de 4 horas concluído, né? Então, entraria liquidez suficiente para o preço poder cair. Então, é o que eu sempre falo nos meus vídeos. Todo objetivo, quando ele é concluído, ou o preço vai reverter, ou o preço ele vai se consolidar. Nesse caso aqui, ele reverteu. Não foi uma reversão muito longa, tá bom? Porém, ele teve essa reversão, né, suficiente para a gente conseguir executar uma entrada. Para quem opera de madrugada, opera no final de semana, poderia executar essa operação, certo? Se fosse dentro do meu horário operativo, que eu opero na semana, acontecesse isso, eu operaria, certo? Então, um objetivo longo, foi concluído, criou essa R para poder abaixar em 4 horas, criou essa R de 1 hora para poder abaixar 30 minutos e alinhou 15 minutos. Com isso, eu poderia vir para 3 minutos e aguardar a troca de fluxo aqui, né, o CIRD. Por quê? A partir do momento que ele faz essa troca de fluxo aqui no micro, ele vai me permitir entrar no melhor momento possível, né? Eu vou mostrar para vocês aqui como que ficaria em 4 horas. Então, aqui teve a troca de fluxo. A minha operação seria após fechar baixo, stop no topo, alvo de pelo menos 1.2.20 de risco retorno. Então, 2.20 de risco retorno é o que eu sempre vou buscar, no mínimo, tá bom? A gente pode buscar mais, porém eu estou satisfeito com isso. Isso aqui tem garantido as minhas metas com tranquilidade e fechado o mês positivo, tá bom? Então, o que eu falei em executar no melhor ponto possível, em 3 minutos, eu estou me referindo a isso aqui, ó. Vamos lá que foi lá para trás. Olha onde eu executei a minha operação. Deixa eu cortar, que vai ficar até melhor, menos informação. Acho que fica até melhor. Então, a minha operação, ela aconteceu no pavio, né, no Power of Three, de 1 hora aqui. E em 4 horas, a minha execução também foi nesse Power of Three, aqui em cima. Então, quando eu falo para vocês que eu opero 4 horas e não 3 minutos, é disso que eu estou falando. 3 minutos para mim só vai servir para me pegar no melhor momento possível, entende?
Então, eu identifiquei essa captura em 4 horas, aqui praticamente eu já estou decretando que eu vou executar uma operação aqui, entende? Então eu estou operando 4 horas, só que eu abaixo a temporalidade em 60 minutos para mim conseguir um alinhamento de fluxo lá no micro, em 30 minutos, para seguir, tem que seguir o mesmo raciocínio, em 15 minutos também, para que em 3 minutos a operação não seja de alto risco, porque 3 minutos comparando com 4 horas tem muito ruído, entende? Então, esse alinhamento de fluxo vai servir exatamente para isso, para me executar no melhor momento possível, para eu não ter que comprar ou vender às cegas lá em 4 horas. Então é disso que eu falo quando eu executo em 4 horas as minhas operações e não em 3, né? Que eu estou operando 4 horas e não 3 minutos, entende? Então aquilo que eu falei com vocês, teve um objetivo longo alcançado, então cada saída é uma entrada, isso acontece com bastante frequência. E aconteceu aqui nesse final de semana, no domingo, né, no Bitcoin, para vocês verem que a CRT, né, que esse método funciona em qualquer ativo, em qualquer dia, tá? Tem os horários específicos, porém fora deles também vai dar certo, porém geralmente o gráfico tende a... Você tem que aguentar um pouco mais de drawdown, um pouco mais de tempo de operação, porque não tem liquidez suficiente igual no horário da 159. Então, esse vídeo que é um vídeo bem curto para vocês verem, né, que a CRT ela é incrível, cara. Esse método ele é absurdo, tá? É simples, porém muito efetivo, né? E é com essa simplicidade que eu tenho conseguido ser consistente. Tenho fechado dias positivos, stop loss, pouquíssimos casos, né? Somente se eu teimar mesmo ali, que ele é uma operação arriscada. Porém, se eu for seguir o que a CRT vai me mostrar, que é o passo a passo que eu mostro para vocês em todos os vídeos que eu estou postando, dificilmente vai ter stop loss com frequência. Por quê? Porque o preço ele me mostra se o dia está bom ou está ruim para operar. Ele me mostra se a operação ela está boa ou ruim para executar. Porque se essa operação tivesse confusa, eu não executaria, entende? Então a CRT, com essa simplicidade que ela tá, ela mostra que que a operação ela está clara para ser executável, entende? Então aqui em 1 hora está simples de entender, em 30 minutos está simples de entender, em 15 a mesma coisa. Então, vê como que está sendo simples o alinhamento, não tem dificuldade, não tem dúvida, né? E na CRT é o seguinte, a partir do momento que você ficou com dúvida na execução, é melhor nem executar, porque com certeza tem alguma coisa ali, algum critério faltando, alguma coisa que está, algum requisito ruim, né, ali para aquela operação que vai impedir da gente operar. E se a gente entra nessa operação com dúvida, muitas das vezes a gente é estopado, porque a gente sabe que tem alguma coisa errada. Porque é tão simples, cara, operar esse método, que quando tem alguma coisa diferente, algum detalhe ali que pode atrapalhar a operação, a gente fica incomodado. Porque a simplicidade desse operacional, ele traz clareza e conforto para a gente operar, é tranquilo. Vocês veem aqui, é simples de operar. Tanto aqui quanto aqui também a operar a execução, como eu sei aqui no vídeo anterior, foi a mesma coisa, foi simples. Aqui embaixo não foi tão simples, exigia um pouco mais de entendimento do gráfico, né? Um pouco mais de tempo de tela, porém, ainda assim foi simples, tá? Não foi difícil, porém, para quem está começando, evitaria essa operação, mas teria aqui uma simples operação e aqui também outra simples operação. Coisa simples, básica, que funciona muito bem. Então, o vídeo foi esse, tá? Eu achei interessante trazer isso aqui para vocês logo em sequência do vídeo anterior que eu postei do Bitcoin, nessa sequência aí muito interessante, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, beleza? Se quiser mandar alguma dúvida no Instagram também, eu tô aí para poder ajudar, certo? Então, qualquer coisa pode mandar aí. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser que eu traga algum vídeo específico, comenta aí também que eu posso olhar, ver se eu tenho a possibilidade de trazer, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.